Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Cinema Estranha. E o filme de hoje é um filme que já vem com aviso de filme difícil. Tá aqui, tá? É um filme... É um diretor aqui que a gente já falou. É um diretor que chama Shane Carruth. É um cara muito bom, é o cara que dirigiu Primer. Vai estar no cardzinho aqui em cima em algum lugar. E esse filme, ele é até complicado de falar sobre, porque ele é um filme que ele usa narrativa visual. Então assim, é uma coisa de tipo, você não vai ter um personagem te explicando o que está acontecendo, um personagem expondo a história para você, contando quem são os personagens, o que acontece. Na verdade, assim, até um exemplo, eu levei um bom tempo para descobrir o nome do personagem do Shane Carruth, que é o produtor, editor, compositor, diretor, ator, faz tudo, deve levar até café pro resto dos atores. Então assim, eu levei o filme todo, na verdade, eu fui descobrir o nome dele, o nome do personagem dele é Jeff, às vezes por falta de atenção minha durante o filme, ou fala-se tão pouco que eu acabei não fixando. Eu peguei nos créditos, tá, o nome dele. E vamos lá, vamos para a história aqui, que é um pouco mais fácil. A história começa com uma pessoa, um indivíduo, que eu vou me referir ali como traficante, quando ele começa a raspar uma plantinha que tem uma substância azul e pega um verme ali. E você descobre que com esse verme, ele ali, o irmão dele, os amiguinhos dele, fazem como se fosse um chá. E esse chá faz eles conseguirem fazer movimentos sincronizados e tal, é algo realmente muito estranho. Mas, né, no filme, como eu disse, ele não explica, ele não pega na sua mão, então a gente segue em frente e a gente vê esse traficante pegando esses vermezinhos, colocando em cápsulas, ele tenta vender ou dar para alguém essas cápsulas, não consegue, e aí ele pega e seleciona uma moça aleatória com um taser, arma de choque, para nocautear ela e fazer ela consumir esse verme. Ele usa aquele, chama umbu, de acordo com os meus contatos na área de medicina, que é como se fosse aquele respirador que você coloca sobre o nariz e é uma bomba, assim, uma bolsa que você aperta e enche a pessoa de ar. Nesse caso ela está cheia de água e um verme lá dentro, então o que acontece? Faz a pessoa engolir. E essa moça engole, essa moça chama Chris, ela é a nossa personagem principal. Ela engole esse verme e esse verme aparentemente ele induz na pessoa um estado hipnótico. E a pessoa no estado hipnótico, ela obedece qualquer ordem que a pessoa der, né? E nesse caso o traficante, ele vai com ela para casa dela, dorme na casa dela, mantém ela acordada vários dias só bebendo água. Ele faz uma sugestão hipnótica nela de que a água que está ali na jarra é a melhor coisa que ela já bebeu na vida dela, que ela vai lutar por beber aquilo o máximo possível e tal. E ela topa fazer uma série de atividades por isso. Então ela começa a transcrever um livro que, se eu não me engano, na verdade assim, o nome do autor é Henry David Thoreau, que é um filósofo e tal. E esse livro acho que chama Howden e Desobediência Civil, se eu não estou enganado. E uma das ordens que o traficante dá para essa moça é: você vai transcrever uma página por dia ou por noite, etc e tal. E quando você terminar de transcrever, você vai fazer uma dobradura, né? Vai colar e vai fazer uma série de correntinhas em que cada ela é uma página escrita e dobrada. Então ela se mantém profundamente ocupada, ele vai criando várias atividades para ela se manter ocupada, e durante os dias ele vai basicamente pegando todo o dinheiro dela. Ele faz ela vender a casa para ele, vender a casa não, dá a casa em troca de crédito, dá o dinheiro para ele, dá todo o dinheiro que ela tem em casa, e assim vai. Segue-se vários dias, e no último dia, ela não está comendo, né? Ele passa acho que 3 ou 4 dias com ela. No último dia ele meio que autoriza ela a comer e dormir e descansar, porque ela passa todos esses dias acordada. Então quando ela vai comer e dormir, ele pega e vai embora, e ela, como foi hipnotizada, ela não viu o rosto dele, etc. E ela acorda e perdeu tudo. E a vida dela acaba, basicamente. Então quando ela acorda, né, depois que ela perdeu tudo, ela procura um cara, né, não explica-se como isso, que no crédito ele é acreditado como The Sampler, ou o provador
um tirador de amostras, alguma coisa do gênero, é uma tradução um pouco complicada essa palavra. E esse cara pega o verme que se instalou no corpo dela, né, que cresceu, e ele retira dela e transfere isso para um porquinho, tá? Um filhotinho de porco, assim. E esse cara pega esse porquinho, leva para uma fazenda e lá ele cria com um tagzinho na orelha com o nome da moça, com o nome dela, Chris. Passam-se alguns anos e você vê que ela reconstruiu a vida dela, tem uma pequena gráfica ali, né? E ela está se relacionando com um cara que é um amigo, a priori, parece que é alguém que eles têm alguma coisa em comum ali entre eles, não se sabe o que. Eles não estão namorando no começo, mas eles vão se juntando aos poucos, tá? E isso o filme vai intercalando com cenas do porquinho dela na fazenda e outros porcos numa situação similar, deixando claro que aquela situação de tipo ter o verme do corpo e ser transferido para outros porcos, para um porco, já aconteceu com várias pessoas e provavelmente aconteceu com esse cara com quem ela se relaciona. Então os porquinhos, né, que representam eles se juntam e eles começam a namorar na vida, né? E os porquinhos ficam juntos e tal. E a gente passa por algumas situações aí na vida deles em que eles são duas pessoas muito traumatizadas, e eles casam e tal. E assim, tem um momento em que ela acha que ela tá grávida, vai no médico e o médico fala: não, você não tá grávida, inclusive você tem um dano físico meio grande na área ali uterina, em que parece que eles falam: você sobreviveu a câncer endometrial ali fase 3, tipo um câncer super pesado, e você não pode ter filhos. E ela fica super triste e tal. Você vê a porquinha que representa ela tendo filhotes com o porco que a gente deduz representa ele. Então você vai acompanhando isso e eles assim, momentos de choque, parece que eles não se lembram do que aconteceu, né, quando eles foram dominados pelo verme, pelo cara lá, o traficante, etc. E eles vão vivendo juntos e eles passam por alguns momentos de crise, né, no relacionamento, como todo relacionamento acontece na vida real. E ela começa a ter uma coisa ela adora nadar e ela adora buscar pedras no fundo da piscina, uma piscina aparentemente olímpica e tal. Então ela gosta de buscar pedras no fundo e ela começa a recitar frases. E o marido dela, o Jeff, ele agora marido já, né? Ele começa a conversar com ela, falando: o que está acontecendo, o que é isso e tal. E ela descobre esse livro, o do Henry David Thoreau, Desobediência Civil, Howden, Desobediência Civil. E ele começa a acompanhar ela na leitura. Então assim, ele fala uma frase e ela recita a continuação. E assim eles vão progredindo, ao que parece recuperando a memória. Então ela vai se lembrando do que aconteceu com ela, até o momento em que eles vão encontrar o Sampler, esse cara aí que cuida da fazenda dos porquinhos. E ela mata esse cara. E depois disso, assim, a gente já está caminhando aqui pro fim do filme. Eu vou contar o fim do filme, tá? Que esse filme é realmente complicado. Se você assistir ele de começo a fim, ainda assim pode ser que você tenha um problema de interpretação. Eu tomei nota durante esse filme e as minhas notas vão ficando progressivamente mais malucas. Mas vamos lá, pro final do filme. Então eles acabam confrontando esse Sampler, né? A Chris e o Jeff. E ela mata esse cara. E o que acontece? Eles chegam na fazenda, que era desse Sampler, descobrem os porcos que tem os tags na orelha e tal, vêm os arquivos dele, desse Sampler, e ele tem várias pessoas ali nos arquivos. Então eles vão atrás das pessoas que estão nos arquivos. O filme meio que termina com todas essas pessoas indo morar nessa fazenda, cuidar dos porcos. Eles trazem outros porcos para conviver com os porcos que estão ali, né, com os tags na orelha. E o filme termina basicamente numa cena que, assim, após eu vou dar a minha interpretação, vai fazer um pouco, eu acho que faz um pouco mais de sentido, mas se você assistir sem conseguir chegar numa conclusão, é uma cena muito anticlimática. O filme termina com a Chris, pegando um porquinho filhote, abraçando ele e tal, super feliz. E aí você vê o traficante, assim, que você não via desde o começo do filme. Você vê ele lá no final raspando a folha da planta onde ele tirou os vermes de novo e não conseguindo encontrar
a substância azul que fazia ele saber que tinha aquele verme dentro da planta. Fim do filme. É complicado, tá? Isso aqui eu tentei transformar o filme numa coisa mais linear possível, porque ele é um filme muito complicado, mas ele é um filme que, ao meu ver, vale a pena. Vamos lá. Pra mim, esse filme fala sobre abuso sexual. Eu falei isso pra minha esposa, eu contei praticamente a história do filme pra ela, igual eu fiz aqui com vocês. E quando eu falei isso pra ela, ela falou, mas como você chegou nessa conclusão? E aí, vamos lá para tentar explicar como é que eu cheguei nessa conclusão. Para mim, o que acontece? A questão do verme ser introduzido no corpo dela e ela ficar em estado hipnótico é abuso sexual. Isso para mim. Você tá tirando a vontade de uma outra pessoa e fazendo basicamente o que você quer com ela. O filme não tem conotação sexual em momento nenhum, praticamente. Tem uma cena de amor durante o filme inteiro. Então, isso aqui é tudo interpretativo, tá? É tudo uma interpretação minha. E desse verme, né, que foi introduzido no corpo dela, que a gente pode pensar aí como, né, o fruto do abuso sexual, ele cresceu e se transformou num filho. Então, ela passou por um aborto, por isso que ela tem todo aquele dano físico do câncer endometrial, etc e tal, e ela não pode ter mais filhos, que acontece quando você passa por uma situação de aborto mal feito, etc e tal. E ela encontra esse cara, o Jeff, né? A Chris encontra o Jeff depois que ela sofreu o abuso, aprendeu um pouco a conviver, mas sem aceitar o passado dela. E ele também é vítima de abuso sexual. E eles se juntam e tal, então eles passam por muitas crises que envolvem a coisa do ter sido abusado sexualmente, que isso é uma situação terrível, psicológica, psiquiatricamente. Esse episódio está realmente uma bad profunda. Culpa do filme, desculpa, gente. Mas eles se juntam e o que acontece? Essa questão dela começar a lembrar da vida dela é o que? Ela começando a ter contato com a memória do abuso sexual. Ela começa a se lembrar do que aconteceu com ela. Então, ao ir atrás desse sampler, que foi... A gente pode tratar aí de duas formas, como a pessoa que executou o aborto ou uma figura mental aí de alguém que mantinha bloqueado, mantinha separado da vida dela essa memória do abuso sexual que ela sofreu. Então ela, ao matar o sampler, ela atira nele numa cena um pouco confusa, ela atira nele, então o que ela faz? Ela derruba a própria barreira de memória sobre ter sido abusado sexualmente. Então, ao fazer isso, ela consegue trazer outras pessoas e ajudar outras pessoas a lidar e aceitar essa parte da vida delas. Então o que acontece? Isso, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não posso falar isso com propriedade, mas o que sempre se escuta a partir do momento que a pessoa passa a lidar e aceita o fato de ter sido abusado sexualmente, ter sido maltratada, etc e tal, o agressor, a pessoa que abusou dela, perde o poder sobre a pessoa. Ela passa a não ter mais controle sobre a vida dessa outra pessoa que ela abusou e fez o que quis com ela. Então meio que esse é o final do filme. Ela, como o bebê porquinho, ela aceitou a vida dela, aceitou aquele lado, o lado porca dela, que estava ali, né, ali na fazenda. Ela abraça isso e entende que aquilo faz parte dela. E ao chegar nessa conclusão, o estuprador, o traficante, o cara que abusou dela, perde o poder sobre ela, por isso que ele não consegue mais extrair o verme da planta. Então esse é o meu lacinho em volta do Upstream Color, esse filme que me levou a assim, uma montanha russa gigantesca de compreensão, de emoção, de assim, genuinamente tentar entender. Porque o Shane Carruth, como ele fez no Primer e agora muito melhor no Upstream Color, ele pega uma história para contar, ele vai falar sobre coisas difíceis, coisas profundas, sem te dar todo aquele contexto de filme, um filme comum, que é te dar explicaçõezinhas e personagens falando com a plateia e etc e tal.
Falta só um pontinho aqui na explicação, por que esse nome? Porque Upstream Color é uma tradução um pouco difícil. Upstream seria algo que sobe o rio, sobe o fluxo, algo do gênero. E color é cor, né? Por favor. Então, a explicação que eu consegui chegar tem um momento no filme em que, né, a porquinha que representa a Chris tem os filhos, tem os filhotinhos ali dela. E o sampler lá, o cara que é dono da fazenda, ele pega esses porquinhos, põe num saco e joga no rio. Isso é uma cena até complicada de assistir. E esses porquinhos se afogam, eles morrem e eles são levados pela correnteza até a raiz de uma árvore ali. E o que acontece? De dentro dos porquinhos mortos sai uma cor azul. E essa cor azul entra em contato com a raiz da árvore e faz as flores que a árvore está gerando, que eram flores brancas, passam a ser flores azuis. E exatamente da mesma cor que a planta do traficante tem, para você poder identificar o verme, etc e tal. Minha interpretação, por mais, né, piegas que possa soar isso, é como se fosse assim, a morte de determinados aspectos da sua vida que gera substância para outros aspectos da sua vida. Então, até no título desse filme você consegue interpretar muita coisa. De verdade, assim, fica aqui uma recomendação. Se a minha explicação foi confusa, me avisem, que eu posso às vezes colocar isso em texto ou alguma coisa do gênero para simplificar a compreensão aqui. Até se você assistiu o filme e tiver outra interpretação, por favor, eu adoraria ouvir. Essa foi a interpretação que eu cheguei depois de passar por uma porrada de coisas. Como eu disse, eu fui tomando nota e as minhas notas foram ficando progressivamente mais malucas. Então, vamos conversar. Eu acho que esse é um filme que tem muito a dizer. É uma história muito bem contada, muito bem feita, e um filme muito bonito. Vale a pena assistir, vale a pena tentar entender e entrar na obra do Shane Carruth. Então é isso. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, assinar o canal, compartilhar, mandar para os amigos, para o primo, para o vizinho, para todo mundo, que isso ajuda o canal a crescer e me ajuda a fazer mais vídeos para vocês, que eu tenho muitas ideias de muitos vídeos para fazer. Então vamos lá, vamos crescer esse canal e, como sempre, até a próxima aí. Bom filme!